Olá pessoal, tudo bem? Iniciando a lição 17, que vai falar de probabilidade, estatística e medidas. Lá na página 90, ele já começa falando para vocês sobre probabilidade. Antes de falar da probabilidade, vamos pensar um pouquinho primeiro no que é essa ideia de estatística, medidas, e aí depois a gente lê o que está ali na página para vocês. A estatística ela é uma área da matemática muito ampla, responsável por fazer a análise, levantamento e estudo de dados. Então é dentro da estatística que você vai estudar sobre gráficos, tabelas, medida de tendência central, medida de dispersão, né? E todas as análises possíveis ser feitas com esses tipos de dados. Depois a gente dá uma olhadinha em algumas questões, tá? Então veja que as medidas fazem parte ali da estatística. Agora, o que é a probabilidade, né? Lá na página 90 ele consegue ali, ele inicia falando de alguns exemplos ali para vocês. Mas vamos pensar diferente. Probabilidade, você já tem que pensar direto em chance. Perguntou qual é a chance do fulano tirar um número tal num sorteio? Probabilidade. Qual é a chance de eu ganhar na Mega Sena? Probabilidade. Então, a probabilidade, ela é um estudo de uma chance de um evento que a gente diz aleatório. Por que aleatório? Você conhece as possibilidades, né? Então você tem que conhecer ali as possibilidades, mas você não pode afirmar com certeza o que vai acontecer, né? Então, algo que você sabe que sempre vai acontecer, não faz sentido estudar probabilidade, porque ele não é aleatório. Agora, jogar uma moeda para cima, lançar um dado, pegar uma carta do baralho, isso, eu conheço as possibilidades, eu sei todas as opções que pode acontecer. Mas se eu quero algo específico, aí eu estudo a chance, aí é uma questão de probabilidade, certo? E aí, para calcular a probabilidade, ó, observa que basta você ver qual é a sua chance em relação ao total. Então, aqui você pensa em casos favoráveis, é o que você quer. Ah, eu quero lançar o dado e quero ser um número par. Então, eu tenho 3 opções de escolha. Mas qual é o número de casos possíveis? Todos. Então, aqui a gente pode pensar em chance divididos pelo total também, ok? Agora, avançando para as questões, lá na página 91, eu quero fazer com vocês a questão 1 para a gente analisar um pouquinho essa ideia do gráfico, tá? Analise o gráfico a seguir e ele pergunta qual é a tabela que deu origem ao gráfico. Mas por que isso? Para você construir um gráfico, você precisa de uma tabela, né? Então vai ser feito um levantamento de dados, vai ser feita uma pesquisa, eles vão sintetizar essas informações numa tabela e a partir da tabela você elabora um gráfico. Então, para a gente saber qual tabela deu origem, eu preciso olhar para o gráfico, identificar as informações e encontrar elas aqui. Esse gráfico, ele está falando então ali da quantidade de animais resgatados ao longo dos meses. Então, no meu eixo horizontal eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Aqui ele traz uma legenda que mostra que essa linha é a quantidade de animais resgatados. E aqui, né, na vertical, a gente tem a quantidade. Olhando para o gráfico, eu consigo perceber, por exemplo, que em janeiro foram então resgatados 50 animais. Em fevereiro, foram resgatados 10 animais. Em março, foram resgatados 20 animais. Abril, eu sei que foram resgatados 60 animais. E em maio, foram resgatados, ó, provavelmente, como está ali no meio do caminho, 45 animais. Tá? Aí você vai olhar ali para as tabelas e vai encontrar essas informações. Ó. Todas as tabelas estão falando dos meses e da quantidade de animais resgatados, né? Em relação aos meses, eu vi que todas estão corretas. Então, eu vou ter que procurar informação mês a mês. Janeiro foram 50? Foram 50, a gente identificou aqui. Fevereiro foram 10? Fevereiro foram 10. Em março foram 20? Foram 20. Em abril foi 60? Foi 60. Em maio, 45? Foi 45. Pronto. Essa é a alternativa correta. Por que as outras não estão certas? Veja que, por exemplo, aqui ele falou que foi 60, eu já sei que está errado. Ele errou também o valor de março, de abril e de maio. Agora, na letra B, ele errou o valor de janeiro, fevereiro, março, abril, só acertou de maio, né? E na letra D, ele errou de janeiro, errou de fevereiro, acertou março, errou abril e errou maio. Pronto. Identifica as informações no gráfico, identifica na tabela, você já sabe qual tabela é do gráfico, ok? Avançando agora um pouquinho, vamos fazer juntos a questão número 7. Vamos trabalhar um pouquinho probabilidade, né?
Um fotógrafo tem 6 HDs de seu trabalho numerados de 1 a 6. A probabilidade de ocorrer o seguinte evento: pegar um HD ao caso e esse ser identificado com um número maior que 4 é aproximadamente... Quando a gente pensa em evento, tá? Aqui ele já está trazendo essa ideia para você, é justamente a pergunta. Quando eu falo assim, qual é a chance de eu tirar o número 3 lançando um dado? Essa pergunta é o evento é o que você quer calcular, né? Então, o que a gente tem aqui? O fotógrafo tem 6 HDs, estão numerados de 1 a 6, né? Então, poderia ter o HD 1, o HD 2, 3, 4, 5 e 6. E ele quer saber, então, qual é a chance dele pegar um aleatoriamente e ele está identificado com um número maior que 4. O que é maior que 4? 5 ou 6. Então, pensando em probabilidade, eu tenho lá que pensar nas minhas chances em relação ao total. Pensando ali nessa situação, eu tenho 2 chances, né, de escolher um HD, mas em relação a 6 chances. Na probabilidade, a gente sempre deixa a fração de forma simplificada. Então, poderia apresentar a resposta dessa forma. Mas nessa questão em específico, as alternativas estão em porcentagem. Então, a probabilidade pode ser tanto fracionária como porcentagem. E 1/3 é aproximadamente 33%. Na dúvida, realiza a divisão. Certo, pessoal? Finalizamos por aqui e eu espero vocês no nosso próximo vídeo.